composição de movimentos. O que a gente pode dizer de composição de movimentos? É a combinação de outros movimentos. Lembrando a vocês que a composição de movimento é uma forma de se estudar um estado de movimento, uma velocidade de um corpo, através de 2 ou até mais referenciais, ok? Lembrando também que a fórmula é essa aqui, ó. Tá? Vou dar um exemplo. Dado 3 referenciais quaisquer, tá? Pode ser barco, rio e margem, ok? Pode ser A e B 2 móveis e ser o solo, tá? Pode ser avião, vento e chuva, enfim, há várias possibilidades em que A, B e C podem ser representadas, tá? Em que A, B e C podem ser representados, ok? Aqui tem um exemplo clássico, tá? De um barco atravessando um rio. Então, a gente tem aqui, ó, um barco atravessando um rio, tá? Essa é uma situação bastante comum para exemplificar, tá? Ter que combinar elementos. No caso de um barco em um rio, na água, enfim, o movimento vai ser o movimento que vem do motor do barco, mais o movimento que o barco ganha por causa da correnteza, tá? O movimento é igual ao barco mais a correnteza, ok? Supondo que o motor do barco faz com que ele ande numa velocidade de 4 metros por segundo. Então, a gente tem esse barco aqui, ó, a gente vai supor que o motor dele está fazendo com que ele ande 4 metros por segundo, tá? Vamos analisar aí uma primeira situação. Então, essa primeira situação aqui, ó. Tá. O barco está andando sobre o rio, né? A gente tem aqui o barco, ele está andando sobre o rio. Então, o motor desse barco faz com que ele ganhe uma velocidade de 4 metros por segundo. Então, ele está andando e o motor está fazendo com que ele ganhe uma velocidade de 4 metros por segundo, tá? Sendo que, nesse caso, o rio ele tem uma correnteza que faz com que a água ande para frente 3 metros por segundo. Esse rio aqui, ó, ele tem uma correnteza e está fazendo que a água dessa correnteza, ela ande o quê? 3 metros por segundo, tá? Ou seja, a água anda 3 metros a cada segundo para frente, tá? Qual vai ser o movimento do barco nessa situação? Reparem aí que cada segundo que passa, o motor do barco joga ali para frente sobre a água 4 metros a cada segundo, não é isso? Só que a água, né, que ele está andando, também está andando. A água também andou. Ela andou 3 metros, né, por segundo. Ou seja, o barco, a cada segundo, ele se desloca o quê? Ó, 4 mais 3, né? Porque ele está andando e a água também, a correnteza está levando, né? Então, nós temos 2 vetores na mesma direção. Então, quando isso acontece, a gente faz o quê? A soma dos vetores, tá? Então, a velocidade resultante do barco é a soma da velocidade do barco com a velocidade do rio, tá? No final, a velocidade resultante do barco, nesse caso, é o quê? 7 metros por segundo, né? A cada segundo, ele anda 7 metros em relação à margem. Ok, pessoal? Agora, vamos analisar aqui esse segundo caso aqui, ó. Esse segundo caso aqui, ó. Agora, se ele estiver na situação contrária, que é o que está acontecendo aqui. Agora, o barco, ele tá, ó, em situação contrária à correnteza. Ok? O que vai acontecer, né? A correnteza vai fazer com que a água ande 3 metros para trás, né? A cada segundo. E o barco, ele está tentando andar para cá, né? O motor empurrando ele 4 metros para frente. Não é isso? 4 metros para frente a cada segundo, tá? O
que acontece nessa situação aí? Nós temos que juntar os movimentos, né? O motor do barco faz com que ele ande para a esquerda 4 metros, não é isso? A cada segundo, sendo que quando passa 1 segundo, né, a água vai e joga ele para trás. A água tá jogando ele para trás, né? No fim, ele só consegue fazer o quê? Só consegue avançar 1 metro, né, a cada segundo. Note que as velocidades aí, elas estão contrárias. Olha aqui essa velocidade, olha os vetores, ó. Eles estão em direções contrárias. Não é isso? Então, quando isso acontece, tem que fazer o quê? Eu tenho que fazer a subtração, né? Esses vetores. Então, a gente tem aí, ó, 4 menos 1 igual a... Desculpa, 4 menos 3 igual a 1 metro por segundo, né? Então, a conclusão que a gente pode chegar nisso aí é que a velocidade resultante vai ser sempre a soma dos vetores, né? A velocidade do barco mais a velocidade da correnteza. Ok, pessoal? Então, nós temos aqui, ó, que a velocidade resultante, né, é o que? A soma da velocidade do barco mais a velocidade da correnteza, né? Quando os dois vetores estiverem na mesma direção, que é esse primeiro caso aqui, eles estão na mesma direção, é só a gente somar, tá? A gente só vai somar. Agora, quando estiver na direção contrária, que é esse caso aqui, a gente vai fazer o quê? A gente vai subtrair, tá? Agora, quero que vocês olhem para esse terceiro caso aqui, olha. Deixa eu anotar aqui. Terceiro caso. Nesse caso aqui, nós temos o quê? Nós temos um rio, tá? Com a correnteza de 3 metros por segundo, tá? E o barco, ele tá andando em um outro sentido. Agora o barco tá aqui, ó, ele está querendo atravessar o rio. Tá, pessoal? Ó, o barco tá andando em outro sentido, tá? O que temos que fazer nesse caso aqui? O barco ele está andando para frente. Olha só, observem aí que o barco está andando para frente, tá? A cada quê? Aqui, ó, a 4 metros por segundo, né? O barco está andando para frente a 4 metros por segundo. E o rio, o que o rio está fazendo? O rio está jogando o barco pro lado, tá? O rio está jogando o barco pro lado 3 metros por segundo, tá? Então, a cada 3 metros por segundo, o rio está jogando ele pro lado. O que está acontecendo aí? Ele está andando tanto para frente, né? Quanto pro lado. Esse barco tá andando para frente, tá andando tanto pro lado. Então, tá acontecendo o quê? Ele tá andando na diagonal. Ele tá andando assim, ó, nessa diagonal aqui, ó. O barco. Então, a velocidade resultante do barco nessa situação, tá? Você tem que fazer o quê? Você tem que somar os vetores, tá? O valor dela a gente acha por Pitágoras. Reparem aí que aqui, ó, essa velocidade resultante aqui, né, que ele tá andando aqui na diagonal, ela formou pra gente um triângulo retângulo, né? Isso aqui tá formando pra gente um triângulo retângulo, tá? Então, aqui, ó, mede 3, né? Se aqui mede 4, essa altura mede 4, aqui também mede 4, né? 4 metros por segundo, tá? Então, a gente vai... O que a gente tem que achar aqui, ó? A gente tem que achar essa resultante aqui, né? A gente joga Pitágoras, tá? Então, vai ficar aqui, ó. A velocidade resultante ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 16 mais 9 é igual a 25. Então, a gente tem que a nossa velocidade resultante é igual a 5 metros por segundo, né? A gente tem que isso aqui é igual a 5 metros por segundo, tá? Agora, eu vou perguntar uma coisa a vocês.
Sabendo que a largura do rio tem 20 metros, olha aqui, ó. A largura do rio ela tem 20 metros. Quanto tempo o barco demora para chegar do outro lado, né? O barco saiu aqui, então quanto tempo que demora para ele chegar aqui? Essa é a pergunta, né? O que a gente sabe? A gente sabe que a distância é igual à velocidade vezes o tempo, né? Deixa eu colocar aqui. A distância é igual à velocidade vezes o tempo. Não é isso? A distância a gente conhece, né? Que a distância é igual a 20. Agora, qual vai ser essa velocidade que eu vou colocar aqui, né? Para eu achar esse tempo. Tá? Então, que velocidade que eu vou colocar aí? Vocês vão colocar a velocidade que está levando o barco para frente. Tá, pessoal? Sempre vai ser essa, a velocidade que está levando o barco para frente. Então, a velocidade que está levando o barco para frente é de quanto? De 4, não é isso? 4 metros por segundo. Então, esse 4 está multiplicando, ele passa para cá dividindo, vai ficar 20 sobre 4 igual a T. Então, a gente tem o tempo de 5 segundos, né? A gente tem um tempo aqui de 5 segundos, tá? Mas, pessoal, reparem aí que o número 3, ó, que o 3, que essa velocidade aqui de 3 metros por segundo, ela não apareceu em lugar nenhum, tá? Por quê? Porque a gente quer o tempo de travessia, né? Então, o tempo de travessia, ele não depende da velocidade da correnteza, tá, pessoal? Isso é muito importante. O tempo de travessia, ele não depende, tá, da velocidade da correnteza, ok? Não esqueçam isso. Agora, outra coisa que a gente vai analisar aí, ó. Olha só. Por que acontece isso? Por que o tempo de travessia, ele não depende da correnteza? Porque o que me leva para atravessar o rio não é a velocidade, tá? Que me leva para o lado. Não é essa velocidade aqui que está me levando para o lado. É a velocidade que está me levando para frente. Essa velocidade aqui que é a velocidade que me interessa. É a velocidade que está me levando para frente. Tá bom? Aí daí você pode perguntar assim, mas professora, eu não vou andar em linha reta. Nesse caso aí, eu não vou andar em linha reta, né? Eu estou andando na diagonal. Aqui, ó, ele está andando na diagonal, né? Então, eu vou andar uma distância maior. Olha isso aqui, eu vou andar uma distância maior, tá? Como é que eu levo o mesmo tempo? Se eu vou andar numa distância maior, como é que eu vou levar o mesmo tempo? Só que vocês têm que reparar que o barco, ele vai andar numa distância, olha aqui, ó, ele vai andar numa distância a mais, que foi a distância, né, que a gente achou de quanto? A velocidade de 5 metros por segundo, né? Ele andou numa distância a mais, mas ele tem uma velocidade a mais de 5 metros por segundo, não é isso? Então, o que vai acontecer nessa situação aí? O barco, ele vai andar numa distância a mais, né? Mas ele também tem uma velocidade a mais. Então, uma coisa, ela vai compensar a outra, né? E no fim, o que vai importar para você chegar lá do outro lado, né? É a velocidade de 4 metros por segundo. É essa distância, né? Essa distância aí que você anda mais é por causa da velocidade que você tem a mais. Essa distância que você anda mais é por causa de quê? Da velocidade que você tem a mais, né? Então, uma coisa, ela compensa a outra, tá? Enfim, pessoal, o que importa, tá? Para andar essa distância, o que importa para andar essa distância aqui, ó, tá? Sempre vai ser a velocidade nessa direção. Olha aqui, ó. Por quê? Eles estão na mesma direção. Olha aqui, ó, tá aqui, ele quer chegar aqui e a direção dele tá aqui, ó. Os vetores estão na mesma direção.
Isso é o que importa. Tranquilo?